Você já pensou em alguém e, poucos segundos depois, essa pessoa ligou para você? Já abriu um livro exatamente na página que parecia responder à pergunta que você carregava havia dias? Já encontrou uma pessoa que mudou completamente a sua vida, justamente quando mais precisava dela? E, por alguns instantes, teve a sensação de que aquilo não poderia ter sido apenas uma coincidência? Carl Jung passou décadas estudando experiências como essas. Ele acreditava que algumas coincidências possuem um significado tão profundo que parecem conectar o mundo exterior com aquilo que acontece dentro da nossa mente. A esse fenômeno, ele deu um nome que até hoje desperta fascínio em psicólogos, filósofos e estudiosos da mente humana: sincronicidade. Mas atenção! Jung não dizia que tudo acontece por destino, nem que o universo envia mensagens o tempo todo. O que ele propôs foi algo muito mais profundo e muito mais interessante. Ao longo deste vídeo, você vai compreender o que realmente significa sincronicidade, porque algumas coincidências parecem mudar nossa vida e como esse conceito continua despertando reflexões até hoje. E fique comigo até o final, porque vou compartilhar uma reflexão inspirada em Carl Jung que pode mudar completamente a maneira como você passa a enxergar as coincidências da sua própria vida. Depois disso, vou indicar alguns livros que podem ajudar você a aprofundar esse caminho de autoconhecimento. Olá! Seja muito bem-vindo à Sala de Terapia, a sua sala de terapia preferida do YouTube. Eu sou psicólogo e fico muito feliz por ter você aqui. Este é um espaço dedicado a transformar grandes ideias da psicologia em reflexões práticas para a vida. Aqui conversamos sobre emoções, relacionamentos, desenvolvimento humano e os pensamentos de grandes autores como Carl Jung, Alfred Adler, Viktor Frankl, Carl Rogers, Aaron Beck, Sigmund Freud e muitos outros que continuam nos ajudando a compreender quem realmente somos. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes de começarmos, um aviso importante. A sala de terapia possui caráter exclusivamente educativo e informativo. Os conteúdos apresentados não substituem avaliação, diagnóstico, psicoterapia ou acompanhamento realizado por um psicólogo ou outro profissional qualificado da área da saúde mental. Agora, respire fundo. Porque talvez algumas das experiências que você sempre chamou de coincidência mereçam ser observadas por um ângulo completamente diferente. E é exatamente isso que Carl Jung nos convida a fazer. Existem acontecimentos que passam por nossa vida sem deixar marcas. Uma pessoa cruza a rua. Uma música toca no rádio. Um livro aparece em uma prateleira. Um nome surge em uma conversa. E nada disso parece importante. Mas, em outros momentos, algo diferente acontece. A coincidência parece tocar exatamente em uma questão que você estava vivendo por dentro. E então surge aquela sensação difícil de explicar. E isso aconteceu na hora certa. Talvez você estivesse pensando seriamente em mudar de profissão. No mesmo dia, encontrou alguém que contou como teve coragem de abandonar uma carreira que já não fazia sentido. Talvez estivesse atravessando um período de luto e, por acaso, tenha ouvido uma frase que parecia responder diretamente à sua dor. Talvez tenha sonhado repetidamente com uma determinada imagem e, dias depois, essa mesma imagem tenha aparecido de maneira inesperada na vida real. Para outra pessoa, esses acontecimentos poderiam parecer comuns. Mas, para você, possuíam um peso especial. Eles pareciam conectados. Não por uma relação evidente de causa e consequência, mas pelo significado. Foi esse tipo de experiência que despertou o interesse de Carl Jung. Ele percebeu que algumas coincidências não pareciam importantes por serem raras ou extraordinárias. Elas se tornavam importantes porque aconteciam em perfeita correspondência com o estado psicológico de quem as vivia. E esse é o primeiro ponto essencial para compreender a sincronicidade. Não se trata apenas de dois acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Coincidências acontecem todos os dias. Você pensa em uma música e, pouco depois, ela toca. Encontra alguém usando uma roupa parecida com a sua. Vê o mesmo número algumas vezes. Na maioria dos casos, isso não produz nenhuma transformação.
A sincronicidade, no pensamento de Jung, envolve uma coincidência percebida como profundamente significativa. É como se o acontecimento externo encontrasse uma pergunta, uma emoção ou um conflito que já existia dentro da pessoa. Imagine uma mulher que está dividida entre continuar em um relacionamento ou partir. Durante semanas, ela evita tomar uma decisão. Um dia, encontra por acaso uma carta antiga que escreveu para si mesma anos antes. Na carta, havia uma frase: "Nunca permaneça onde você precisa deixar de ser quem é para ser amada." A carta não provocou a crise. Também não decidiu por ela. Mas apareceu em um momento psicológico tão preciso que ganhou um significado enorme. Seria isso uma mensagem sobrenatural? Uma simples coincidência? Uma manifestação do inconsciente? Jung provavelmente não teria pressa para dar uma resposta definitiva. Ele se interessava menos em provar que o universo estava enviando sinais e mais em compreender o efeito psicológico daquela experiência. Porque, depois de encontrar a carta, aquela mulher talvez não conseguisse mais ignorar aquilo que já sabia por dentro. A coincidência tornou visível uma verdade que ainda não havia sido plenamente reconhecida. E talvez seja exatamente por isso que certas experiências nos emocionem tanto. Elas parecem reunir duas partes da realidade: o mundo de fora e o mundo de dentro. Por alguns instantes, aquilo que sentimos e aquilo que acontece parecem falar a mesma linguagem. É como se uma ponte surgisse entre a mente e os acontecimentos. Não porque um tenha necessariamente causado o outro, mas porque ambos passam a compartilhar um mesmo significado. Jung utilizou o termo sincronicidade para falar de conexões significativas que não são explicadas por uma relação causal evidente. Esse detalhe é fundamental. Quando uma bola quebra uma janela, existe uma causa física clara. A bola atingiu o vidro. Mas quando você sonha com uma pessoa que não vê há muitos anos, e no dia seguinte, recebe uma mensagem dela, não existe uma causa facilmente demonstrável ligando os dois acontecimentos. O sonho não fez a pessoa enviar a mensagem. A mensagem não causou o sonho que ocorreu antes. Mesmo assim, para quem viveu a experiência, pode existir uma conexão carregada de sentido. E é justamente nesse espaço misterioso que nasce a pergunta: será que foi apenas acaso? Jung não tratava essa pergunta como uma superstição banal. Para ele, ela revelava algo importante sobre a maneira como os seres humanos organizam a própria experiência. Nós não vivemos apenas de fatos. Vivemos de significados. Um objeto pode não representar nada para uma pessoa e significar o mundo inteiro para outra. Uma música pode ser apenas uma sequência de sons para alguém. Para outra pessoa, pode representar um casamento, uma despedida, uma infância inteira. O significado não está apenas no objeto. Ele nasce no encontro entre o objeto e a história de quem o observa. Com as coincidências acontece algo parecido. O acontecimento pode ser comum, mas encontra a pessoa em um momento em comum. E esse encontro produz sentido. Talvez você esteja lembrando agora de alguma experiência. Um encontro inesperado. Um sonho. Uma frase. Um livro. Uma conversa que ocorreu exatamente quando você precisava. A pergunta não precisa ser imediatamente: o universo enviou isso para mim? Talvez uma pergunta psicologicamente mais interessante seja: por que isso me tocou tanto? O que esse acontecimento revelou? Que necessidade estava escondida? Que decisão você vinha adiando? Que medo precisava ser reconhecido? Que parte de você estava tentando ser ouvida? Essa mudança de pergunta é essencial. Porque impede que a sincronicidade seja reduzida a uma promessa mágica de que tudo possui um plano secreto. Ao mesmo tempo, preserva aquilo que existe de mais profundo na ideia de Jung. Certas coincidências podem funcionar como espelhos. Elas refletem algo que já estava acontecendo dentro de nós. E, quando reconhecemos esse reflexo, talvez passemos a compreender nossa própria história de uma forma diferente. Mas para entender por que Jung levou essas experiências tão a sério, precisamos conhecer um episódio que se tornou um dos exemplos mais famosos associados à sincronicidade. Uma paciente. Um sonho.
Um inseto raro. E uma coincidência tão precisa que mudou completamente o rumo de uma sessão terapêutica. Imagine estar sentado diante de um psicólogo. Você fala sobre sua vida, sobre seus medos, sobre sua infância. Mas, por mais que converse, nada parece mudar. Era exatamente essa situação de uma paciente de Carl Jung. Ela era extremamente inteligente, racional. Gostava de controlar tudo. Precisava encontrar uma explicação lógica para absolutamente qualquer experiência. Jung percebeu que ela compreendia intelectualmente tudo o que acontecia consigo, mas não conseguia sentir. Era como se existisse uma barreira entre a mente e as emoções. Em uma das sessões, ela começou a contar um sonho que havia tido na noite anterior. No sonho, alguém lhe entregava um escaravelho dourado. Na cultura do Egito Antigo, o escaravelho simbolizava transformação, renovação e renascimento. Enquanto ela descrevia o sonho, algo inesperado aconteceu. Jung ouviu um pequeno ruído na janela do consultório. Levantou-se. Abriu a janela. E encontrou um inseto batendo no vidro. Era um besouro muito parecido com o escaravelho descrito pela paciente. Jung o levou até ela e disse algo como: "Aqui está o seu escaravelho." Naquele instante, algo mudou profundamente. A paciente ficou completamente surpresa. Sua postura rígida se rompeu. Pela primeira vez, permitiu-se experimentar uma emoção que escapava ao seu controle racional. Esse episódio tornou-se um dos casos mais conhecidos da obra de Jung. Mas é importante compreender por quê. Muitas pessoas contam essa história como se Jung estivesse tentando provar que existiam forças misteriosas controlando o universo. Na verdade, essa não era a questão principal. O que chamou sua atenção foi outra coisa. A coincidência produziu um impacto psicológico tão intenso que desbloqueou um processo terapêutico que estava estagnado havia muito tempo. O besouro não curou a paciente. Também não provou que sonhos controlam a realidade. O que aconteceu foi que aquele evento rompeu a forma rígida como ela enxergava o mundo. Pela primeira vez, ela admitiu que talvez existissem aspectos da experiência humana que não poderiam ser reduzidos apenas à lógica. E isso abriu espaço para uma transformação interior. Perceba como essa diferença é importante. Jung não estava interessado em colecionar histórias extraordinárias. Ele queria compreender por que certas coincidências tinham o poder de modificar profundamente a maneira como uma pessoa enxergava a própria vida. Talvez porque essas experiências consigam interromper, por alguns instantes, o piloto automático da mente. Nós vivemos cercados de hábitos. Interpretamos tudo rapidamente. Criamos explicações antes mesmo de observar com atenção. Mas algumas experiências nos obrigam a parar, a perguntar, a refletir. E, às vezes, é justamente essa pausa que permite uma mudança profunda. Pense na última vez em que algo inesperado aconteceu com você. Talvez tenha sido uma conversa, uma frase, um livro encontrado por acaso, uma música, uma fotografia antiga. Naquele momento, você teve a sensação de que aquilo dizia respeito diretamente à sua vida. Será que o acontecimento tinha um significado objetivo? Ou será que despertou um significado que já existia dentro de você? Essa é uma pergunta muito mais interessante do que simplesmente decidir se foi coincidência ou destino. Por que desloca nossa atenção para aquilo que realmente pode ser transformador? A maneira como interpretamos a experiência. É justamente por isso que Jung acreditava que o inconsciente participa muito mais da nossa vida do que imaginamos. E talvez seja ele quem explique por que certas coincidências parecem nos encontrar exatamente quando estamos prontos para enxergá-las. Mas afinal, o que é esse inconsciente de que Jung tanto falava? E qual é a relação entre ele e as coincidências que parecem mudar nossa vida? Existe uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. E se algumas das experiências que chamamos de coincidência não estivessem tentando explicar o mundo, mas explicar você mesmo? Essa é uma mudança de perspectiva enorme. Porque a maioria das pessoas, quando vive uma coincidência marcante, pergunta imediatamente:
O universo está tentando me dizer alguma coisa? Carl Jung faria uma pergunta diferente. O que essa experiência revelou sobre o seu mundo interior? Perceba como o foco muda completamente. Jung acreditava que existe uma parte da nossa mente que permanece escondida durante boa parte da vida. Ele a chamou de inconsciente. Mas, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o inconsciente não é um lugar escuro cheio apenas de traumas e lembranças esquecidas. Ele também abriga potenciais. Desejos que nunca foram vividos. Medos que nunca foram reconhecidos. Partes da nossa personalidade que deixamos de desenvolver. Sonhos que abandonamos para agradar outras pessoas. Em outras palavras, existe uma parte de você que conhece verdades que sua consciência ainda não conseguiu aceitar. E ela tenta se comunicar. Nem sempre através de palavras. Às vezes através dos sonhos. Às vezes através dos símbolos. Às vezes através das emoções. E, em alguns momentos, através de experiências que parecem carregadas de significado. Pense em uma bússola. Mesmo quando você não olha para ela, a agulha continua apontando para o norte. O inconsciente funciona de maneira parecida. Mesmo quando você ignora aquilo que sente, ele continua tentando orientar você. Talvez por isso algumas pessoas passem anos vivendo uma vida que parece perfeita por fora, mas completamente vazia por dentro. Elas possuem estabilidade, trabalho, reconhecimento, mas carregam uma sensação constante de que algo está faltando. E essa sensação costuma aparecer antes mesmo que a pessoa consiga explicá-la. É como uma pequena voz dizendo: essa ainda não é a sua vida. No começo, ela é quase imperceptível. Depois começa a surgir nos sonhos, na ansiedade, na irritação constante, na dificuldade de encontrar sentido. Até que um dia, acontece alguma coisa. Um encontro inesperado. Uma conversa. Uma frase. Um livro. Uma coincidência aparentemente comum, mas que toca exatamente naquela parte da alma que vinha tentando ser ouvida há muito tempo. Será que foi aquela coincidência que mudou você? Ou será que ela apenas iluminou algo que já existia dentro de você? Essa pergunta é profundamente junguiana. Por que Jung acreditava que os acontecimentos externos muitas vezes funcionam como espelhos? Eles refletem conteúdos internos que ainda não haviam chegado completamente à consciência. Imagine uma pessoa que passa anos ignorando sua vontade de mudar de vida. Ela diz para si mesma que está tudo bem. Continua seguindo a mesma rotina. Mas, por dentro, sente um vazio crescente. Então, um dia, entra em uma livraria apenas para esperar a chuva passar. Sem procurar nada específico. Um livro cai da prateleira. Ela o pega. Abre em uma página aleatória. E encontra uma frase que parece responder exatamente a pergunta que nunca teve coragem de fazer. Talvez outra pessoa passasse por aquele mesmo livro sem sequer notá-lo. Mas, para ela, aquilo parecia impossível de ignorar. Foi o livro que mudou sua vida? Ou ela finalmente estava pronta para ouvir aquilo que seu inconsciente tentava dizer havia anos? Percebe como essa diferença é importante? Jung não nos convida a viver procurando sinais em tudo. Ele nos convida a prestar atenção quando algo desperta um significado profundo dentro de nós. Porque, muitas vezes, o verdadeiro acontecimento não está do lado de fora. Está dentro. O mundo apenas acendeu uma luz. Quem realizou a transformação foi a sua própria consciência. Talvez seja exatamente por isso que duas pessoas vivam a mesma coincidência de maneiras completamente diferentes. Uma esquece o episódio no dia seguinte. A outra jamais consegue esquecê-lo. Porque não é a coincidência, por si só, que transforma. É o encontro entre aquele acontecimento e aquilo que já estava amadurecendo silenciosamente dentro da pessoa. E aqui existe um detalhe que considero um dos mais bonitos do pensamento de Jung. Ele acreditava que a vida possui uma tendência natural ao crescimento psicológico. Como uma semente que insiste em romper o solo em direção à luz. Mesmo depois de anos de escuridão.
Mesmo depois de tempestades, existe algo dentro de nós que continua tentando crescer. Continua tentando se tornar aquilo que realmente somos. Talvez seja exatamente isso que algumas coincidências façam. Elas não criam esse crescimento. Apenas nos fazem perceber que ele já estava acontecendo. Mas existe uma pergunta que ainda precisa ser respondida. Se algumas coincidências carregam tanto significado, por que algumas pessoas parecem viver esse tipo de experiência com frequência, enquanto outras dizem nunca ter passado por nada parecido? A resposta de Jung para essa pergunta é surpreendente. E ela tem muito mais a ver com consciência do que com sorte. Talvez você conheça alguém que vive dizendo: isso aconteceu exatamente quando eu precisava. Parece que a vida estava tentando me mostrar alguma coisa. Enquanto outras pessoas respondem imediatamente: foi apenas uma coincidência. Afinal, por que isso acontece? Será que algumas pessoas realmente vivem mais experiências de sincronicidade? Ou será que aprenderam a olhar para a vida de uma maneira diferente? Carl Jung acreditava que a resposta estava muito mais ligada ao estado psicológico da pessoa do que aos acontecimentos em si. Imagine que você compra um carro vermelho. Antes disso, você quase nunca reparava em carros vermelhos. Mas, alguns dias depois, parece que eles estão em toda parte. Será que, de repente, o mundo ficou cheio de carros vermelhos? Claro que não. O que mudou foi a sua atenção. Sua mente passou a perceber aquilo que antes simplesmente ignorava. Agora pense na sua própria vida. Quando você está profundamente preocupado com uma decisão, começa a notar conversas, livros, filmes e experiências relacionadas exatamente àquele tema. Será que o universo mudou? Ou foi você quem começou a perceber aquilo que antes passava despercebido? Jung acreditava que nossa consciência funciona como uma espécie de filtro. Todos os dias somos expostos a milhares de estímulos. Mas percebemos apenas uma pequena parte deles. E essa pequena parte costuma estar relacionada com aquilo que estamos vivendo internamente. É por isso que duas pessoas podem assistir ao mesmo filme e saírem completamente diferentes da sessão. Uma diz: foi apenas um bom filme. A outra chora durante dias. Porque aquela história encontrou algo que já existia dentro dela. O mesmo acontece com as coincidências. Elas não possuem necessariamente o mesmo significado para todas as pessoas. Elas ganham significado quando encontram uma pergunta que já estava viva dentro de nós. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas muitas vezes não é a vida que começa a enviar mais sinais. É você que começa a escutar melhor. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque, quando falamos em escutar, não estamos falando apenas dos ouvidos. Estamos falando da consciência. Da capacidade de perceber aquilo que normalmente passa despercebido. Pense em quantas vezes você viveu no piloto automático. Acordou. Foi ao trabalho. Voltou para casa. Dormiu. Repetiu tudo novamente no dia seguinte. Sem realmente prestar atenção ao que sentia. Sem perguntar se aquela vida ainda fazia sentido. Sem observar o que estava acontecendo dentro de você. Nessa correria, até mesmo acontecimentos profundamente significativos podem passar despercebidos. Jung acreditava que o processo de autoconhecimento amplia nossa consciência. E quanto mais consciência desenvolvemos, mais começamos a perceber conexões entre nossa vida interior e aquilo que acontece ao nosso redor. Mas existe um risco. E Jung também alertava sobre isso. Quando descobrimos a ideia de sincronicidade, podemos cair em outro extremo. Começamos a enxergar sinais em absolutamente tudo. Todo número repetido vira uma mensagem. Toda coincidência vira uma revelação. Toda dificuldade parece um aviso do universo. Esse não era o pensamento de Jung. Ele nunca incentivou uma busca obsessiva por significados ocultos. Pelo contrário, ele acreditava que a sincronicidade era rara justamente porque carregava um impacto psicológico verdadeiro. Se tudo vira um sinal, nada mais possui significado.
É por isso que o mais importante nunca foi colecionar coincidências. O mais importante é perguntar: o que essa experiência despertou em mim? Por que essa resposta? Ninguém pode dar por você. Talvez uma coincidência não esteja tentando revelar um segredo sobre o universo. Talvez esteja revelando um segredo sobre você. E essa é uma diferença enorme. Por que desloca nossa atenção do extraordinário para o essencial? Mas ainda existe uma pergunta que precisa ser respondida. Se a sincronicidade não serve para prever o futuro, então qual é a sua verdadeira função? Por que Jung dedicou tantos anos estudando esse fenômeno? A resposta pode mudar completamente a forma como você interpreta as coincidências da sua própria vida. Talvez, neste momento, você esteja esperando que eu diga: então as coincidências realmente são mensagens do universo. Mas Carl Jung provavelmente responderia de outra forma. Ele diria que essa talvez seja a pergunta errada. Porque a verdadeira questão nunca foi: quem enviou essa coincidência? A verdadeira pergunta é: o que essa coincidência despertou dentro de você? Perceba a diferença. Enquanto muitas pessoas olham para a sincronicidade tentando descobrir um segredo sobre o mundo, Jung olhava para ela tentando compreender um segredo sobre a mente humana. Imagine duas pessoas encontrando exatamente o mesmo acontecimento. Ambas recebem um telefonema inesperado de um velho amigo. Uma atende, conversa por alguns minutos e segue normalmente com o dia. A outra termina a ligação profundamente emocionada. Começa a refletir sobre escolhas que fez, sobre pessoas que perdeu, sobre caminhos que abandonou. O telefonema foi o mesmo, mas apenas uma delas passou por uma transformação. Por quê? Porque a verdadeira mudança nunca esteve no telefone. Ela aconteceu dentro da pessoa. É exatamente isso que Jung queria dizer. Uma coincidência significativa funciona como uma chave. Mas uma chave só abre uma porta se existir uma porta para ser aberta. Se dentro de você não existe nenhuma pergunta, nenhum conflito, nenhuma transformação amadurecendo, provavelmente aquela coincidência passará despercebida. Mas quando existe uma porta esperando para ser aberta, um pequeno acontecimento pode mudar completamente a maneira como você enxerga a própria vida. Talvez seja por isso que certas frases nos emocionam profundamente, enquanto outras passam completamente despercebidas. A frase é exatamente a mesma. O livro é o mesmo. As palavras são as mesmas. O que muda é quem está lendo. Pense em um espelho. O espelho nunca cria o seu rosto. Ele apenas o revela. Para Jung, muitas coincidências funcionam exatamente assim. Elas não criam uma verdade. Elas revelam uma verdade que já estava crescendo silenciosamente dentro de você. E talvez essa seja uma das ideias mais bonitas de toda a psicologia analítica. A vida não precisa gritar o tempo todo. Às vezes, ela apenas coloca diante de nós aquilo que já estávamos prontos para enxergar. Mas existe outro detalhe fascinante. Jung acreditava que nossa mente possui uma incrível capacidade de organizar experiências em torno de símbolos. É por isso que determinadas imagens aparecem repetidamente em sonhos. Determinadas histórias nos comovem. Determinados lugares despertam emoções que não conseguimos explicar. Nossa mente não pensa apenas com palavras. Ela também pensa com símbolos. E é justamente por isso que a sincronicidade costuma aparecer através deles. Uma chave. Um relógio. Uma ponte. Uma borboleta. Um caminho. Uma árvore. Esses elementos podem não significar nada para uma pessoa, mas representar uma transformação profunda para outra. Porque os símbolos não falam apenas a razão. Eles falam a alma. E talvez seja por isso que Jung dizia que quem ignora completamente o mundo simbólico acaba conhecendo apenas uma pequena parte de si mesmo. Hoje vivemos cercados de informações. Respostas rápidas. Vídeos curtos. Notificações. Estamos sempre olhando para fora. Sempre procurando a próxima resposta.
Mas raramente fazemos silêncio suficiente para observar aquilo que acontece dentro de nós. Talvez seja justamente nesse silêncio que algumas coincidências ganhem significado. Não porque o mundo mudou, mas porque, finalmente, conseguimos escutar a nós mesmos. E aqui existe algo muito importante. Jung nunca incentivou as pessoas a viverem esperando sinais. Ele incentivava algo muito mais profundo. Ele convidava cada pessoa a desenvolver consciência. Porque uma pessoa consciente não precisa transformar tudo em uma mensagem. Ela aprende a reconhecer quando determinada experiência realmente toca algo essencial dentro dela. Essa diferença é enorme. Ela protege você tanto da ingenuidade quanto do ceticismo absoluto. Você não precisa acreditar que tudo possui um significado oculto. Mas também não precisa fechar os olhos para experiências que despertam profundas transformações internas. Talvez exista um caminho do meio. Um caminho onde a curiosidade anda junto com a reflexão. Onde o mistério anda junto com o pensamento crítico. Onde a psicologia nos ajuda não a explicar todos os acontecimentos, mas a compreender melhor quem somos. E talvez seja exatamente isso que Jung tenha tentado fazer durante toda a sua vida. Mas existe um último ensinamento. Na verdade, talvez o mais importante de todos. Porque ele responde à pergunta que deu origem a este vídeo. Nada é coincidência? A resposta de Jung provavelmente surpreenderia muita gente. E ela pode mudar completamente a forma como você viverá a partir de hoje. Depois de tudo o que conversamos, talvez você esteja esperando uma resposta simples. Então, afinal, nada é coincidência? A resposta de Carl Jung provavelmente seria outra pergunta. Porque Jung raramente oferecia respostas prontas. Ele preferia provocar reflexões. Talvez ele perguntasse: o que muda na sua vida se essa coincidência teve significado para você? Percebe? Ele desloca completamente o foco. Porque, no fundo, talvez nunca consigamos provar se determinada coincidência foi apenas acaso. Ou se existe algo mais por trás dela. Essa não era a preocupação central de Jung. A preocupação dele era outra. Ele queria compreender por que determinadas experiências conseguem transformar profundamente uma pessoa. Imagine duas pessoas olhando para o céu. As duas observam o mesmo pôr do sol. Uma apenas comenta: que bonito. A outra começa a chorar. O céu é exatamente o mesmo. O sol é o mesmo. As cores são as mesmas. Então por que apenas uma delas foi profundamente tocada? Porque a beleza nunca esteve apenas no céu. Ela encontrou alguma coisa dentro daquela pessoa. Talvez uma lembrança. Talvez uma despedida. Talvez um recomeço. Talvez uma esperança. É exatamente assim que Jung olhava para a sincronicidade. Ela não obriga ninguém a acreditar em algo. Ela apenas revela que, em determinados momentos, a realidade parece encontrar o nosso mundo interior de uma maneira extraordinariamente significativa. Talvez seja por isso que algumas coincidências permaneçam conosco durante décadas. Enquanto milhares de acontecimentos muito maiores desaparecem da memória. Não é o tamanho do acontecimento que importa. É o significado que ele desperta. E talvez exista um erro muito comum. Depois de conhecer a teoria da sincronicidade, algumas pessoas passam a viver procurando mensagens escondidas em tudo. O número do relógio. A placa do carro. O nome de uma rua. As horas iguais. As penas no chão. Os sonhos. Como se a vida inteira precisasse ser decifrada. Mas Jung provavelmente sorriria diante dessa busca. Porque ele nunca incentivou uma caça obsessiva por sinais. Muito pelo contrário. Ele acreditava que uma pessoa que vive procurando respostas fora de si corre o risco de nunca escutar aquilo que acontece dentro dela. A verdadeira transformação não nasce da superstição. Ela nasce da consciência. Talvez a sincronicidade não exista para alimentar curiosidade. Talvez exista para despertar consciência. Porque, quando uma experiência faz você parar, refletir, mudar uma decisão,
Olhar para si mesmo de forma diferente. Ela já cumpriu sua função, independentemente da explicação que você dê para ela. Talvez nunca descobramos se algumas coincidências possuem uma origem que vai além do acaso. E tudo bem. Porque talvez essa nunca tenha sido a pergunta mais importante. A pergunta mais importante continua sendo outra. Quem você se tornou depois daquela experiência? Você passou a viver diferente? Passou a amar diferente? Passou a olhar para sua história com mais compaixão? Passou a ter coragem de fazer aquilo que antes adiava? Se a resposta for sim, talvez essa coincidência já tenha transformado sua vida. E, sinceramente, pouco importa o nome que você dê a ela. Mas antes de terminarmos, existe uma última reflexão. Na verdade, a mais importante de todo este vídeo. Ela não fala sobre coincidências. Ela fala sobre você. Porque talvez o maior encontro da sua vida não seja com outra pessoa. Talvez seja com quem você realmente é. Talvez, depois de assistir a este vídeo, você nunca mais olhe para certas coincidências da mesma maneira. Mas espero que a maior mudança não aconteça na forma como você enxerga o mundo. Espero que aconteça na forma como você enxerga a si mesmo. Porque, durante toda a sua vida, talvez você tenha procurado respostas do lado de fora. Esperou que alguém lhe dissesse qual caminho seguir. Esperou que as circunstâncias mudassem. Esperou que o medo desaparecesse. Esperou pelo momento perfeito. Esperou por um sinal. Mas Carl Jung acreditava que existe uma verdade profundamente libertadora. Aquilo que você procura fora, muitas vezes já está esperando por você dentro de si. Essa talvez seja a maior coincidência de todas. Perceber que a resposta nunca esteve escondida no mundo. Ela estava escondida na parte de você que ainda não havia sido escutada. Talvez por isso algumas experiências nos emocionem tanto. Porque elas nos fazem lembrar de quem somos. Vivemos tão ocupados tentando corresponder às expectativas das outras pessoas. Tentando ser produtivos, bem-sucedidos, aceitos, fortes, que, em algum momento, nos afastamos da nossa própria essência. E então a vida, de alguma forma, nos faz parar. Às vezes através de uma perda. Às vezes através de uma crise. Às vezes através de um sonho. Às vezes através de uma coincidência que nos obriga a fazer uma pergunta que vínhamos evitando havia anos. Será que estou vivendo a vida que realmente faz sentido para mim? Talvez essa seja a função mais bonita da sincronicidade. Não provar que existe um destino, mas lembrar que existe uma consciência. Uma consciência que deseja crescer. Que deseja integrar aquilo que foi esquecido. Que deseja aproximar você da pessoa que realmente nasceu para ser. Jung chamava esse processo de individuação. Não é tornar-se perfeito. Não é eliminar todos os medos. Não é viver sem sofrimento. É tornar-se inteiro. É deixar de viver como um personagem criado para agradar os outros. E começar, pouco a pouco, a viver de forma mais verdadeira. Talvez seja esse o maior encontro da sua vida. Não um encontro com uma pessoa. Nem com uma oportunidade. Nem com uma coincidência extraordinária. Mas o encontro consigo mesmo. Porque, quando isso acontece, até mesmo os acontecimentos comuns passam a ganhar um novo significado. Você deixa de correr desesperadamente atrás de respostas. E começa a desenvolver algo muito mais valioso. Presença. Consciência. Capacidade de observar. Capacidade de refletir. Capacidade de crescer. Talvez seja exatamente isso que Jung tenha tentado ensinar durante toda a sua vida. A verdadeira transformação não acontece quando o mundo finalmente faz sentido. Ela acontece quando você começa a compreender melhor quem é. E, curiosamente, quanto mais você se conhece, menos precisa que todas as coincidências tenham uma explicação. Porque descobre que o mais importante nunca foi controlar o mistério. Foi permitir que ele despertasse algo dentro de você. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta.
Qual foi a coincidência mais marcante da sua vida? Aquela experiência que, até hoje, você nunca conseguiu esquecer. Conte aqui nos comentários. Talvez a sua história ajude outra pessoa a olhar para a própria vida de uma forma diferente. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe com alguém que também gosta de psicologia e inscreva-se na sala de terapia. Toda semana conversamos sobre Carl Jung, Alfred Adler, Viktor Frankl, Carl Rogers, Aaron Beck, Freud e outros grandes pensadores que continuam transformando a maneira como entendemos a mente humana. E, como prometi no início do vídeo, aqui está a surpresa. Se você deseja aprofundar essa jornada de autoconhecimento e conhecer as ideias que inspiraram reflexões como esta, preparei uma seleção de livros no link da descrição do canal. São obras que podem ajudar você a compreender melhor a psicologia, desenvolver uma relação mais consciente consigo mesmo e continuar essa caminhada muito além deste vídeo. Tenho certeza de que, se você gostou deste conteúdo, vai encontrar nesses livros excelentes companheiros de jornada. Quero terminar com uma reflexão inspirada em Carl Jung. Aquilo que dá sentido à sua vida talvez não seja aquilo que acontece com você, mas aquilo que desperta dentro de você quando algo acontece. Talvez a maior coincidência da sua vida não seja encontrar um sinal. Seja encontrar a coragem de olhar para dentro de si. Entenda sua mente. Transforme sua vida. Até o próximo vídeo.